Olá, então vamos iniciar agora o nosso terceiro encontro. E a proposta desse terceiro encontro é trabalhar um pouco com um conceito que vem lá do esquizodrama, que é a clínica com K, tá? Nós estamos falando até agora, né, de qual seria essa clínica que nos interessa, qual é a clínica onde nós vamos atuar com as artes manuais, qual a proposta dessa clínica. Então, eu senti necessidade de pesquisar o que tem em torno da clínica, né? Dessa clínica insurgente, o que nós podemos encontrar a respeito que já acontece, que acontece com êxito, que é uma experiência exitosa. Então, eu fui lá no esquizodrama, que tem, né, que faz uso, né, dos referenciais do Guattari, do Deleuze, da esquizoanálise, e faz também uso do psicodrama, né? Então, ele é uma mescla, é uma composição feita por Gregório Barenblatt, e vamos trabalhar e entender um pouquinho o que vem de lá, para que nós, pesquisadoras, possamos também pensar como apresentar essa nossa clínica. Será que ela está totalmente de acordo e atua da mesma forma que a clínica com K? Mas, como diz Deleuze, não é bom a gente inventar palavras, nomes, conceitos. Então, vamos seguir algumas pistas dessa clínica com K. Então, vou compartilhar aqui primeiro uma tela com vocês. Vamos lá. Opa. Deixa eu sair aqui, eu quero ir direto para a clínica com K. Vamos ver se agora vai. Isso. Então, clínica com K, como eu disse, vem lá do esquizodrama, uma composição da esquizoanálise com o psicodrama. Quem trouxe esse nome é o argentino Gregório Barenblatt. E vamos ver o que, ao fazer a pesquisa, eu fui encontrando, né? Como que ele chegou nessa clínica com K. Então, vamos lá. O sentido grego da palavra clínica provém do grego, né? Então, o termo clínico provém do grego klinikos e tem como elemento de composição clino, inclinar, ou cline, leito. Então, o Gregório, ele até coloca de forma mais simplificada esse sentido grego, né, da palavra clínica, né, do termo clínico, ele diz simplesmente deitado, tá? E aí que isso daí traz uma herança, né, de tradição médica, que subsiste aí nas diversas correntes atuais de clínica. Não contente com isso, o que ele foi buscar? Ele foi estudar, foi lá nos pré-socráticos, e ele foi ter um encontro potente com Demócrito, que viveu 90 anos, nos anos de 460 a.C., que foi seu nascimento, até 370 a.C., quando ele faleceu. O Demócrito, ele traz um termo que agradou muito, né, o Gregório, que é esse termo grego, klinamen. Me desculpem que eu nem sei se é assim mesmo que pronuncia, klinamen.
que significa desvio de átomos que caem no vazio, tá? Então, essa concepção aí do Demócrito vai tentar, né, a hora que o Gregório traz esse termo, né, esse sentido para a clínica com K, ele vai tentar assinalar a clínica como um lugar onde se propicie incessantemente a perspectiva do quê? De desterritorializar-se e despersonalizar-se, ou seja, de desviar-se dos macromodelos, que é essa conversa que nós já tivemos. Então, desviar-se dos macromodelos já instituídos na sociedade, se desviar das grandes identidades, pai, mãe, mulher, homem, criança, cientista, leigo, analista e analisando, entre outros. Tá? Então, ele pega a concepção do Demócrito, desvio de átomos que caem no vazio, e traz isso para esse lugar da clínica. Então, nas palavras mesmo do Gregório, abre aspas, uma desabituação dos hábitos e uma potencialização da produção e invenção. Fecha aspas. Essa vai ser a proposta da clínica com K do esquizodrama. E aí, eu achei isso tudo muito interessante e fui trazendo mais conteúdos lá dessa clínica com K. Então, o Gregório coloca para a gente a clínica com K como sendo a clínica enquanto encontro. Então, clínica como encontro. E aí, aonde ele vai beber? De que fonte ele vai beber? Spinoza. Falou em encontro, vamos lá, falou de Spinoza. Segundo Spinoza, é a conexão ou mistura das relações características de um corpo com outro corpo, o qual, devido à potência de afetar-se e ser afetado, é capaz de produzir bons ou maus encontros. Então, vou repetir porque eu não gostei da minha leitura aqui. Segundo Spinoza, é a conexão ou mistura das relações características de um corpo com outro corpo, o qual, devido à potência de afetar e ser afetado, é capaz de produzir bons ou maus encontros. Também já falamos disso no nosso outro encontro, certo? Então, retomando, o que seria um bom encontro? Aquele que intensifica a nossa potência de existir, assim como a de recriar nossas próprias relações. Nós já falamos isso, que esse julgamento, né, ele não vem de fora, né, não tem uma métrica que vem de fora para julgar se é um bom encontro ou não, tá? Não é uma questão de valores pré-estabelecidos, mas é no sentido de este encontro intensifica a nossa potência ou não. Se ela intensifica, ele é um bom encontro. Se não, ele não vai ser um bom encontro, tá? Quando eu tenho um bom encontro, o Spinoza vai falar que a gente tem a tendência a uma reinvenção contínua de nossa suposta identidade. É isso mesmo. Então, tá lá. Para o Spinoza, um bom encontro, aquele que intensifica a nossa potência de existir, assim como a de recriar nossas próprias relações, nossas próprias
características, tendendo a uma reinvenção contínua de nossa suposta identidade. Tá? Então, a identidade, aquela coisa fixa, não, para nós não interessa. Porque a gente está num processo contínuo, um movimento contínuo, que pode fazer com que a gente se reinvente a todo momento. O mau encontro, o que acontece? Nós nos cristalizamos no nosso si mesmo, ou pior ainda, degradamos essa potência de existir e recriar. Tá? Então, pensando a clínica como encontro, a gente vai ressaltar a necessidade de estar aberto para o inesperado. Que inesperado? O inesperado que o encontro traz para a gente. Mas também estar aberto para a necessidade de adquirir a sensibilidade e o entendimento necessário para conseguir selecionar afetiva, sensitiva, intelectual e ético-ontologicamente nossos encontros. Não é ficar à mercê dos encontros. A gente tem que ir conduzindo o nosso paciente a estar podendo a estar aberto para o inesperado, mas também conseguir selecionar os encontros, ter a capacidade de antever, de olhar, mas isso aqui é um bom encontro para mim? Ele tem que se conhecer para saber se é um bom encontro para ele. Também já falamos disso na nossa aula passada, tá? O conhecimento de si, ele vem por conta do cuidado de si. Para eu me cuidar, eu preciso me conhecer, certo? Então, eu tenho que me conhecer e já poder antecipar. Nossa, eu não vou entrar nessa daqui porque vai ser uma furada. Já sei que aqui é um mau encontro. Ser capaz de selecionar cada vez mais os bons encontros. Não é sempre que nós vamos acertar, mas a gente pode ir melhorando, tá? Então, essa sensibilidade e o entendimento necessários para conseguir selecionar. Selecionar de forma? Aí ele falou, afetivamente, sensitivamente, intelectualmente, eticamente, ontologicamente, esses encontros. E aí, existe uma aproximação que a gente pode fazer com o Nietzsche. Vocês estão vendo que eu estou misturando esses filósofos. Eu estou compondo, tá? Então, a gente pega lá um Gregório, né, um terapeuta que está no esquizodrama, que foi beber lá na fonte dos pré-socráticos, e aí ele vai conversando com os filósofos, tá? E vai fazendo aproximações, compondo uma teoria, e aí eu vou trazendo também os meus filósofos e vamos compondo, vamos compor, opor, tá? Posicionar. E vocês podem fazendo isso com o referencial teórico de vocês também. O que compõe aqui? O que dá um bom encontro? Tá? Então, vamos fazer uma aproximação com o Nietzsche. O Nietzsche, o que ele fala? Bom encontro é aquele que incrementa nossa vontade de potência afirmativa. Para o Nietzsche, vida é vontade de potência. Vontade de potência afirmativa. E nossas forças ativas na direção da produção do super-homem. Aqui ele está falando lá no texto do super-homem. Ou seja, das capacidades que vão além do que se supõe que é a essência limitada do que consideramos como virtudes e defeitos humanos. Tá? Então,
essa questão da clínica como encontro, vindo lá de Spinoza, se aproximando do Nietzsche, e se aproximando agora do Bergson, que vai falar o seguinte, acerca da atualização do virtual, ou seja, a produção de novas realidades que não se confundem nem com o considerado real, nem o possível e nem o impossível. Tá? Então, repetindo Bergson, acerca da atualização do virtual. Então, está tudo lá no virtual para o Bergson. Então, o presente é essa atualização do virtual. Então, acerca da atualização desse virtual, ou seja, a produção de novas realidades que não se confundem nem com o que é considerado real, nem com o que é considerado possível, nem o impossível. Tá? Essa questão do Bergson é um pouquinho mais complexa para quem já transitou por ele. Eu acho que ficaria mais fácil, mas eu posso colocar uma literatura, né, do Bergson, indicar para vocês, relativa a isso do virtual. Todas as possibilidades, elas estão no plano do virtual. E o presente é uma questão de a gente ir lá, pensar e trazer para cá, atualizar o que está lá no virtual. Então, que tipo de atualização é que eu vou fazer? Então, a tarefa dessa clínica com K vai ser, isso eu já falei, né? A desabituação dos hábitos. A tarefa da clínica com K, diz o Gregório, vai ser convocar, catalisar, propiciar a invenção. Então, não se trata de levantar a repressão, senão de intensificar as linhas de fuga do desejo-produção. As linhas inventivas, criadoras, que são desperdiçadas no complexo de entidades repressoras. Eu não tenho que saber aquilo que está na ordem da repressão, tá? Mas sim produzir linhas de fuga. Trata-se de criar dispositivos para permitir que as potencialidades emerjam, tá? Então, neste processo dessa clínica com K, inventa-se parcial ou totalmente a teoria, o método e a técnica para cada situação. Tá? Processo de invenção, que para cada situação é uma invenção, é um método, é um dispositivo que eu vou usar. Então, artes manuais pela terapia é um crochê, é um tricô, é a composição dos dois, é um bordado coletivo, tá? É uma costura, é um alinhavo. Isso cada situação vai pedir, certo? E isso vai propiciando as desconstruções e propicia a inovação contínua. Eu vou desconstruindo a antiga clínica e eu vou inovando continuamente. Assim, tanto o operador quanto os participantes, o operador seria o terapeuta, os participantes, os nossos atendidos, estarão abertos para um processo imprevisível de mutação. É um processo imprevisível. Nós temos que estar abertos para esse imprevisível que vai acontecer. Mas temos que estar muito bem preparados enquanto terapeutas,
para poder acolher esse imprevisível e tornar essa linha de fuga potente para o nosso paciente, tá? E aí, eu acho importante trazer agora essa questão da realidade, né? Porque nós vamos estar trabalhando para trazer, para atualizar tudo isso, tá? Dentro de que realidade? Qual é a realidade que atua essa clínica com K? É molar ou molecular, que também são termos cunhados pelo Deleuze, tá? Por molar, o que o Deleuze vai falar? Essa realidade molar. É onde predomina a reprodução, a antiprodução e as transformações mais ou menos antecipáveis, dentro dos limites da estrutura e dinâmica dessas entidades reais e possíveis, sendo o espaço, o tempo, a substância e forma de conteúdo e de expressão ordenadas, causais e determinadas. Então, o molar é aquilo da nossa sociedade, já é previsível, é antecipável para onde vai levar. Então, a produção de subjetividades dentro dessa realidade molar é dentro daquele limite de possibilidades que eu te dou para você acontecer aí. Você pode variar dentro do mesmo. É uma diferenciação dentro do mesmo. Tá? São níveis de diferenciação, mas de uma mesma coisa. No molecular, o que o Deleuze vai falar do molecular? O molecular é o campo das diferenças puras, infinitas e aleatórias, que não se definem por serem desordenadas, senão por serem regidas por infinitas ordens, cuja vigência é produto de um acaso substancial e seus efeitos são sempre inéditos. Eu não sei para onde vai. Eu vou estar aberto à diferenciação, realmente a diferença pura, eu não sei. Não é dentro do mesmo pacote, tá? Os efeitos são sempre inéditos. E esta clínica vai ter que dar conta disso. Então, a proposta da clínica qual é? Que sua prática se realize de tal maneira que se vá dissolvendo as identidades, subjetividades, alteridades, atributos, territórios e semióticas cristalizados que caracterizam as entidades do operador e do usuário, assim como a especificidade dos procedimentos. Quem disse isso foi o Gregório. Tá? Então, é dissolver identidades, alteridades, atributos, territórios, tá? Eu acho que todas essas questões trazidas aqui pela Clínica com K conversam muito bem com a nossa proposta de artes terapias, de artes manuais para terapia. Então, eu sugiro novamente que vocês anotem, vão construindo essa cartografia dos conceitos, dos autores, vejam o que para vocês faz sentido, se para vocês fica tranquilo compor com esses autores, o que desses autores que eu estou trazendo, filósofos, terapeutas, vocês podem selecionar
para compor o trabalho de vocês, tá? Porque ninguém está aqui para ditar modelos. Eu estou trazendo possibilidades, aberturas para que a gente crie a nossa clínica, certo? Então, eu paro por aqui e encontro vocês no próximo vídeo. Deixa eu sair daqui. Então, até o próximo.